Pessoal, tendo visto já as nomenclaturas que tratam acerca do mal no Antigo Testamento, nós damos sequência agora, entrando para o Novo Testamento e vendo quais são os termos empregados aí no Novo Testamento para falar acerca do mal. E aí temos no primeiro momento o termo hamartia, na verdade está aí hamartano, hamartano, que também traz o mesmo sentido de hamartia. Inclusive o termo que dá o nome à matéria, hamartiologia, que é acerca do pecado ou errar o alvo. Então temos aí o termo hamartano, vamos ver em que texto ele é empregado, por exemplo, e qual é o seu conceito, qual o sentido, aliás, um sentido bastante amplo para esse termo e o que ele nos comunica acerca do problema do mal. Temos acelgeia ou acelgeia, tá ok? Temos parábasis e caquia, hamartano, acelgeia, parábasis e caquia. Então as nomenclaturas do Novo Testamento, embora o Novo Testamento escrito em grego também descreva o pecado com uma grande variedade de palavras, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e em Atos, o termo pecado não é muito frequente em relação ao restante do Novo Testamento. Mas não é difícil entender isso. O fato é que os sinóticos focalizam principalmente a vida e a ação do Senhor Jesus Cristo. Ele não explicou exaustivamente a natureza do pecado, apenas reconheceu a sua realidade e enfrentou sereno e viril. E por conseguinte declarou-se por palavras e atos vitoriosos sobre o pecado. A palavra grega que melhor expressa o conceito de pecado nos livros agora focalizados é hamartano, que aparece aí em primeiro plano, errar o alvo. E as derivadas dessa raiz, hamartema e hamartia, um clássico exemplo disso é verificado na parábola do filho pródigo. O jovem cujo pecado fora afastar-se do pai, portanto desviar-se, ele volta arrependido dizendo: Pai, pequei, e esse pequei é hamarton. O termo pequei, empregado aí na boca do filho pródigo, em grego hamarton, contra o céu e contra ti. Lucas 15, 18. Conforme aparece aí em tela: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei, e este pequei é hamarton, tá ok? Contra o céu e perante a ti. Nessa parábola, Jesus mostra o que é pecado, hamartano, desviar-se, e o que é arrependimento, o caminho para Deus, que, como o Pai, dá boas-vindas ao filho arrependido. Jesus aqui não entra em pormenores a respeito do pecado, prega o amor de Deus que tira o pecado. Então a ação de Cristo é uma ação direta, ele não se dá ao trabalho de especulações, ele traz a solução. Esse que é o trabalho realizado por Cristo Jesus. E aí, com o passar do tempo, com a necessidade de a questão apologética, a questão didática, a questão do ensino, então os seus continuadores, aqueles que vão estar responsáveis pela igreja, com certeza vão se deter sobre investigação filosófica, especulação, vão teologizar essa questão. Mas a obra de Cristo é exatamente a obra que só Ele poderia realizar, que é combater o pecado, nos dá poder para vencer o pecado, como Ele mesmo diz que Ele venceu quando na cruz, Ele diz: está consumado, e quando Ele diz que todo o poder Ele dá no céu e na terra, e quando Ele nos comunica essa possibilidade de vencer, uma vez que Ele venceu e nós vencemos por meio dEle. Então a maior obra de Cristo é o combate direto à ação do pecado. Essa questão de teologizar e de especular, de filosofar acerca do conceito do mal, e aí cabe já ao plano da igreja. Jesus venceu o pecado. Eis a síntese dos evangelhos sinóticos. Tu lhe chamarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Em grego está apoton hamartion auton. Mateus 1:21. O livro de Atos apresenta a continuação do trabalho de Cristo através da pregação dos apóstolos
que eu apresento como dom salvador de Deus. Vale a pena dizer aqui que nem para Jesus, nem para a Igreja Apostólica, o pecado constitui um problema intelectual, mas uma realidade na vida dos homens. E é de se esperar que assim fosse, né? Hamartia ou hamartano, essa palavra é a mais usada em todo o Novo Testamento para designar o pecado. E ela é dela que vem o nome dessa disciplina, hamartano, errar o alvo, e os seus derivados, hamartena e hamartia. Essas expressões trazem a ideia de fracassar em viver segundo o padrão conhecido. O homem fracassa porque, ao se desviar, erra o alvo principal a ser atingido. Veja que há uma definição, há um padrão de Deus, algo estabelecido, conhecido, e a partir desse padrão estabelecido e não acatado, não seguido pelo homem, constitui-se então, forma-se o conceito do hamartano, errar o alvo, errar o objetivo em cumprir com aquilo que foi prescrito. E aí, com este erro, com esse desvio, né, com essa contrariedade da ação humana em relação àquilo que era esperado, que era cobrado, há então o hamartano, ao erro, ao pecado. E ele erra porque não se esforça para atingir um padrão conhecido e pré-estabelecido pelo Criador. Ao invés disso, o homem procura desviar-se de tal padrão. O termo grego hamartia vem a ter também um significado geral, indicando o princípio e as manifestações de pecado, sem se importar muito com o seu significado original. Em síntese, hamartia significa transgredir, praticar más obras e pecar contra Deus. Os textos bíblicos onde ele aparece são Marcos 2:5, João 9:41, Romanos 5:12, Hebreus 1:3, 3:13. Aí partimos para o próximo termo, que é a selgeia. A selgeia. Esse vocábulo significa licenciosidade, relaxamento e sensualidade. Aí temos como exemplos de uso de aselgeia Judas 4 e Romanos 1:27. Temos em tela aí Judas 4:4, que diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. E aí temos o emprego de aselgeia, sensualidade, tá, ok? Como forma aí de atração, né, para o mal, atração para o desvio, né, para a prática do hamartano, desviar-se ou errar o alvo. Partimos agora para parábases. Essa palavra é usada cerca de 8 vezes, né, tem um número bem menor aqui de uso. Essa palavra é usada cerca de 8 vezes no Novo Testamento e ela significa transgressão, passar os limites e violar a lei consciente ou inconscientemente. Os textos bíblicos onde aparece são Romanos 4:15, 1 Timóteo 2:14, Hebreus 2:2, e em tela temos Romanos 4:15, que diz: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão, não há infração, né? Infração às regras, transgressão, ultrapassar limites. Então, uma vez que não há a definição clara e específica acerca desses limites, não houve transgressão a eles. Só que aí tem que lembrar-se que Paulo, em outro texto da carta aos Romanos também, fala acerca daqueles que sem lei pecaram, sem lei então serão condenados. Porque dentro da consciência de todo homem, dentro da mente de todo homem, da inteligência humana, num âmbito geral, tá certo, de todas as pessoas, independentemente de seus credos ou da conhecimento ou falta de conhecimento acerca das leis de Deus, eles têm consciência. Então, dentro da mente humana é desenvolvida, em vista da sua inteligência, em vista da imagem de Deus que permanece nele, é desenvolvida a consciência. Então, essa consciência de certo e de errado é geral e ela é a lei para aqueles que não têm a lei de Deus. Então, são julgados diante da lei da sua consciência. Então, a transgressão será em relação a estas leis básicas da consciência humana de certo e errado. Então, okay? Então temos aí a palavra transgressão, aquele que ultrapassa limites. Parábases.
Partimos agora para kakia. Kakia. Esse vocábulo significa perversidade ou depravação, que se opõe à virtude. Essa palavra é usada para descrever principalmente o caráter interno do pecador, e não somente os atos externos. Os textos bíblicos onde ela aparece são Mateus 6,34, 1 de Pedro 2,16. Aí temos características internas, como é que esse pecado interage dentro do próprio ser humano. E aí, como texto referência, Mateus 6,34, que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta para cada dia o seu mal. E aí vamos para poneria, ectra, adiquia e anomos. Essa partícula A com uma partícula negativa. Primeiramente, poneria. Poneria, essa palavra significa perversidade, baixeza, malícia. Ela é um tanto parecida com kakia, e ambas aparecem juntas em 1 de Coríntios 5,8. O pecador é malicioso e perverso. E aí temos características também que descrevem o mal interno, né? Aquilo que o mal causa em relação à própria personalidade, em relação ao interior, ao íntimo desse pecador, desse que erra o alvo, né? Desse que transgride a lei, como ele é internamente, quais são as suas características. Então temos aí kakia anteriormente, e agora poneria. 1 de Coríntios 5,8 como exemplo temos: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, poneria e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Veja que Jesus, em outra ocasião, alertou os discípulos acerca de prevenir-se do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Os discípulos não entenderam muito bem num primeiro momento. Eles entendiam que Jesus estivesse falando de algo literal, de fermento, de pão, de ter trazido ou não pão para alimentar-se. E aí Jesus trata de esclarecer-los que ele estava falando acerca do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E o fermento nada mais era na antiguidade do que massa podre adicionada a uma massa boa, para que esta massa podre, no interior desta massa boa, com a produção das bactérias, né, ela fermentasse aquela massa, inchasse o pão, e o pão levado ao forno, então depois mataria aquelas bactérias, mas teria um pão inchado. Aumentaria a massa, né? Daria uma alteração de sabor e também aumentaria a massa. Mas esse aumento da massa não é um aumento real, não é que ele tem mais massa, é que simplesmente a massa tem agora cavidades, né? Lá dentro ela inchou por causa da ação do fermento, não acrescentou mais massa, mas ficou maior. E veja, esse aparente crescimento, ele serve para Cristo como uma exemplificação da hipocrisia dos fariseus. Algo que parece real, algo que parece santidade, parece humildade, parece serviço a Deus, mas que na verdade é só uma máscara, é só um fingimento, é um invólucro sem conteúdo, tá certo? É uma aparência externa bem caiada, né, como aplicava-se aos sepulcros, uma aparência externa bem caiada, bonita, pintada, arrumada, ornada, mas que interiormente detinha imundície, ossos, coisas putrefatas, né? Então Cristo usa tanto o paralelo do sepulcro caiado quanto do fermento da massa. E aí Paulo, aproveitando também do mesmo conceito, ele quer fazer distinção entre a festa realizada, ou seja, a alegria diante de Deus, o regozijo, não motivado pelo fermento, né? Não motivado pela massa, fermento velho, né? E esta massa que era alimentada pela maldade e pela malícia. Então não oferecer a Deus, não ofertar a Deus esse tipo de obra, esse tipo de vida, esse tipo de culto, né? Esse tipo de testemunho motivado pela maldade e pela malícia, mas apresentar-se a Deus como um pão asmo, que mesmo que seja menor e não tenha aquela boa aparência, mas é verdadeiro, é inteiro, né? É íntegro. Então a inteireza, a integridade da pessoa verdadeira, pessoa que não
não usa uma máscara diante de Deus, como os hipócritas, né, que tem origem aí na questão teatral do mundo grego. Os hipócritas eram, na verdade, artistas que colocavam uma máscara para encenar papéis. Então ele fazia papel de um soldado, de um religioso, de um ladrão, de um justo, né? Faziam diversos papéis que na verdade não eram todos eles características da pessoa, mas apenas personagens, apenas uma encenação. Então a pessoa colocava uma máscara e encenava qualquer papel que quisesse. E muitas das vezes os hipócritas estão por aí encenando papéis de honestidade, de santidade, de humildade, quando na verdade a sua pessoa não tem nada a ver com aquele papel que é encenado. Então tanto Cristo quanto Paulo fazem menção a que se tome cuidado com esse tipo de comportamento que não é aceitável diante de Deus. Então temos o poneria, temos ektra, é uma palavra bem difícil de pronúncia aí do grego, tanto o que está aí logo depois do epsilon, o que, quanto o theta, eles têm um som bem difícil de pronunciar, né, mas é mais ou menos isso aí, ektra. Então temos aí o ektra, essa palavra significa sentimentos hostis, ações hostis e inimizade. Alguns textos bíblicos onde ele aparece são Romanos 8:7, Efésios 2:14-16, Tiago 4:4. Por mais que o pecador se disfarce de amigo do Evangelho, ele nunca deixa de ser inimigo de Deus. Quem rejeita Jesus nunca poderá ser amigo de Deus, porque é Jesus quem faz as pazes do homem com Deus. É Jesus quem restabelece a comunhão. Então, se não há uma submissão total ao Senhor Jesus, se Ele não é o Deus da nossa vida, o nosso Senhor, se Jesus não é Senhor sobre nós, não haverá reconciliação com o Pai, porque é só através de Jesus que se obtém essa reconciliação. Esta pessoa que não está em comunhão íntima com o Senhor Jesus, que não obedece suas palavras, ele continua sendo inimigo de Deus, mesmo que ele disfarce a sua ação, mesmo que ele disfarce a sua real situação, né? Que ele tente se mostrar uma pessoa fiel à palavra, uma pessoa que está buscando comunhão com Deus, mas no íntimo o Senhor Jesus sabe qual é a sua natureza, sabe que na verdade ele continua sendo um inimigo de Deus. Infelizmente nos deparamos vez ou outra com esses aí, aqueles a quem Paulo chamavam de falsos irmãos, e muitos destes que parece que estão na igreja para servir a Deus, mas que na verdade estão para servir a si mesmos e estão para propagar heresias e para fazer com que o seu nome seja engrandecido, fazer com que o seu nome seja o único lembrado. Então, muitas das vezes trabalham com afinco, mostrar muito serviço, querem aparecer para os homens e querem ser lembrados, né? Querem ser homenageados. Acabam por vezes sendo homenageados até por causa da facilidade em se enganar os homens. Ninguém engana a Deus, mas aos homens não é tão difícil enganar. Então muitos desses conseguem enganar os homens e ganhar elogios e serem aclamados nas reuniões, enquanto os verdadeiros, aqueles que servem a Deus Espírito e verdade, estão muitas das vezes no anonimato, todavia receberão coroa de glória no Bema, no tribunal de Cristo, né, quando ele vier buscar o seu povo. Então ele entregar a premiação conforme a sua verdade, conforme o conhecimento que ele tem da verdade, né, não conhecimento de aparências, como no Evangelho alguém observou que não precisas que alguém lhe fale acerca dos homens, porque tu os conheces. Apesar que quem estava falando isso aí estava falando de uma certa forma, querendo ganhar a simpatia de Cristo. Então ele mesmo foi vítima dessa sua fala, porque Cristo sabia qual era a sua intenção. Então temos aí a pessoa que permanece inimigo de Deus, ektra. Romanos 8:7 nos exemplifica essa situação. Portanto, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Veja a ektra na prática aí, é inimizade contra Deus, né? Deixar-se levar pela carne, pelos impulsos, pelos desejos carnais, a natureza cair em pecado. Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a pessoa continua
agredindo a Deus com o seu pecado por causa dessa inimizade que ainda tem dentro de si, né? Porque não é submisso e não está em plena comunhão. Aí passamos para a adiquia, e aí temos até o exemplo em tela aí já, que é Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. Justiça, nós temos as palavras de caiocine, para a justiça, e essa particular é negativa. Então temos adiquia, injustiça, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Adiquia vem de a, que é a partícula de negação, e de que? Justiça. Portanto, adiquia traz o sentido de sem justiça. Isso feito, ela significa injustiça, maldade, incorreção, ou a prática de más obras. Confira os textos de Romanos 1,18, conforme está em tela já, também 9,14, 2 de Coríntios 13,13, Hebreus 8,12, 1 de João 5,17. Anomia agora. Vamos agora para anomia ou anomos, como está em tela. Anomia vem de a, negação, e nomos, lei, significando sem justiça ou sem lei. Ou seja, o contrário do que é justo, do que é justo e de acordo com a vontade de Deus. Portanto, esse termo significa ilegalidade, insubordinação e desenfreamento. Veja os textos bíblicos de Lucas 15:26, Romanos 6:19. Temos aí os termos, os exemplos para a anomia ou anomos, e o exemplo na prática aqui, o texto bíblico, 1 de Coríntios 9:21. Para os que estão sem lei, anomos, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Um texto aí mencionado por Paulo, onde é empregado o termo anomos. Da continuidade, epitúmia, acebeia, apistia, tá certo? Temos o Novo Testamento. Epitúmia, primeiro, esse vocábulo significa desejo, sendo assim, só através do contexto é que se pode saber se tal desejo é bom ou mal. Assim, simplesmente significa desejo, mas não trazendo especificamente o sentido de desejo bom ou mal. Só o contexto é que diz acerca desse desejo, se é um desejo para o bem ou para o mal. Veja alguns exemplos. Tiago 1,14, 2 Timóteo 4,3. Observe que o desejo em si é neutro. O homem é que pela sua bondade ou maldade faz uso ou abuso do desejo para o bem ou para o mal. Então é apenas desejo, uma palavra ambígua, a quem o contexto dará um sentido mais específico, se é um desejo para o bem ou para o mal. E assim acontece também com o ser humano, né, na sua normalidade. Ele tem desejos, ele não é um ser apático, ele quer algo, quer fazer algo, quer ser alguém. Todavia, quem orientará, o princípio orientador deste desejo para empregá-lo em algo construtivo ou destrutivo, virá de todos os padrões morais adotados, todo conceito moral, exemplos de vida, ensinamentos, conhecimento. Então, a partir daquilo que ele detém de conhecimento, de ensinamentos, né, de referenciais, ele poderá se voltar para construir um caráter, uma personalidade, uma ação boa, ou então ser influenciado, se deixar influenciar, desejar e tornar-se uma pessoa com uma ação má. Então o desejo poderá ser voltado para o bem ou para o mal. Então temos epitúmia, e o texto que exemplifica, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí temos já Tiago dando contexto de que este epitúmia foi engodado, foi tentado, foi atraído para uma vontade má. Na sequência, acebeia. Essa palavra significa impiedade, falta de reverência. E temos o exemplo de Tiago 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Acebeia. Certo? Acebeia. Produzirão maior impiedade. Não é pio, não é santo. Né? Acebeia. Apistia. Esse termo significa infidelidade ou falta de fé.
por uma resistência obstinada. Confira os textos bíblicos de Romanos 3:3, 1 Timóteo 1:13, Hebreus 3:12. Em tela temos Romanos 3:3 que diz: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. E aí temos pistes, no grego é fé. Pistes, apistia, o A negativo, apistia, incredulidade, falta de fé. Ok? Então temos aí os termos do Antigo Testamento em hebraico e os termos do Novo Testamento em grego, que tratam acerca do mal, ações más, natureza má, né? Todas as nomenclaturas empregadas para falar acerca do mal no contexto bíblico. Agora passamos para outra parte aí da nossa aula, falando agora acerca do problema do mal. O problema do mal tem sido objeto de debate no ambiente filosófico e religioso desde a antiguidade. Esse assunto tem sido tão preocupante que muitos chegaram a ponto de dizer que o mal, seja moral ou físico, não existe. O que chamamos de mal seria a ausência do bem. Outros dizem que o mal é uma ilusão da mente humana. Ele na realidade não existe. Então temos aí duas posturas, pelo menos já nesse parágrafo, para a questão da não existência. Um dizendo que o que existe na verdade é o bem, sendo o mal a sua ausência. E outro dizendo que na verdade o mal é uma ilusão, que toda ação na verdade é uma ação boa porque voltada pela deidade. E aí temos as deidades, no caso do panteísmo, deidades que são responsáveis pela ação boa e pela ação má, que na verdade todas elas têm a prerrogativa da sua ação, de agir da forma como agem, né? Tem esse direito de agir dessa forma, que foram encarregadas pela construção ou pela destruição. Na verdade, essas duas realidades são fruto dessas deidades. Então não há necessariamente uma questão de escolher o bem ou escolher o mal, mas simplesmente viver e deixar essa ação se realizar, né? Se submeter a ela, né? Aceitar a sua ação, porque é uma realidade. Então enquanto um diz que na verdade o bem é que de fato existe, o mal sendo sua ausência, o outro diz que os dois existem, coexistem e têm que ser aceitos. Muitos têm perguntado: se existe um Deus todo-poderoso, todo-bondoso e onisciente, por que então ele permite que tanta maldade e tanta agonia existam nesse mundo? Todos os cristãos admitem que seu Deus é o Criador e o supremo dirigente do universo. Nada acontece sem a sua permissão. Em face dessa afirmação, como se explica a entrada e a permanência do mal no mundo? Essa é uma pergunta que até hoje os estudiosos não encontraram uma forma de respondê-la racionalmente e satisfatoriamente, porque tem surgido várias escolas de pensamento filosóficos e religiosos expondo seus pareceres, mas nenhuma delas tem conseguido responder com satisfação às objeções. Aí entramos no campo que estávamos já mencionando anteriormente, acerca das teologizações e das filosofias, das especulações. Então a ação de Cristo, dos apóstolos da primeira igreja, sempre foi uma ação muito mais dinâmica e muito mais prática. O mal existe, o mal tem que ser combatido e tem que ser resolvido. Então a solução para o mal, que é o mais importante, que aliás permanece sendo o principal, permanece sendo o mais importante. Agora, além da solução para o mal, no caso, a vida eterna a vida eterna como solução para a condenação eterna, a cura como solução para a doença, o perdão como solução para o pecado. Então, além desta ação, que é com certeza até hoje a mais importante, há também a necessidade da especulação para a tranquilização e para fortalecimento da fé, como Pedro mesmo falou na sua carta, que nós temos que apresentar nossa fé com tranquilidade. Então, para que possa essa tranquilidade existir e possamos então apresentar a fé de uma forma tranquila, há a necessidade de pensar acerca do mal e a necessidade também de nos depararmos com esse problema para poder estarmos firmes na nossa fé. Porque se nós ignorarmos esse problema, se fecharmos os olhos a ele, se fugirmos dele, com certeza haverá uma ambiguidade, haverá um grande questionamento, uma grande lacuna que poderá vir
trazer a queda. Muitas pessoas naufragam na fé por causa de dúvidas irresolvidas, questionamentos não respondidos, que ficam no coração e começam a alimentar incertezas, e tais incertezas podem levar até a perda da fé. Então, quando começa a afetar a fé, é necessário então trazer uma reflexão. Talvez não possa trazer uma resposta definitiva, porque são coisas que estão num nível de realidade acima das nossas possibilidades. Quando o homem foi colocado diante do problema da árvore do bem e do mal, ele foi colocado diante dessa situação a qual ele não tem controle. Então é uma situação que está além da sua capacidade, está além da sua natureza. Então o homem, enquanto vivia em inocência, a sua comunhão com Deus era perfeita e esses problemas não lhe atingiam. Ele estava protegido desses problemas, ele vivia numa plena comunhão com Deus. Não havia dúvida em seu coração, havia plena felicidade, pleno gozo. Sua vida era tranquila. Agora, quando o homem e a mulher foi seduzida, né, por aquele fruto, né, e quis ter contato com o conhecimento do bem e do mal, quis ser como Deus. O problema é, o ser humano não é como Deus. O ser humano não tem a estrutura de Deus. O ser humano não tem o intelecto de Deus. Então, com isso, quando o ser humano se depara com problemas que são da esfera de Deus, ele entra em colapso. Ele entra em colapso. Com esse colapso veio toda a confusão que permanece até os dias de hoje. Então este colapso certamente não será resolvido nesta aula. Tantos filósofos se debruçaram sobre isso e tantos mais se debruçarão ainda ao longo da história. Todavia, o nosso principal objetivo é chegar à firmeza da fé, deparar-se com o problema, compreender a sua amplitude e tranquilizar-se em relação à sua fé, tranquilizar-se em relação ao seu Deus, a certeza da resolução do mal por um Deus todo-poderoso e todo-bondoso. Então nos deparamos com o problema, sabemos que ele não está nas nossas mãos resolvê-los, mas sabemos que cremos num Deus que resolverá o problema do mal, num Deus que tem solução para o problema do mal. Muito papel e tinta já foram gastos por teólogos, filósofos nas tentativas de explicar a origem do mal, mas o enigma ainda não foi desvendado. É importante observarmos que o problema do mal, apesar de conter questões que incomodam os cristãos quando os confrontam com as atitudes de Deus, não tem sido os cristãos que têm se preocupado com ele. Aí entra novamente a questão prática. O cristão, ele analisa o problema do mal como uma forma de observar, de entender, não necessariamente resolver, mas entender, saber que o mal existe e quais são as suas consequências. Para quê? Para que ele possa estar firmado na sua fé e prosseguir na sua caminhada, apesar do mal, sabendo que há solução para o mal, sabendo que há vitória sobre o mal. Tá certo? Então, não é o cristão que chega também a essa conclusão, como outros também não chegam à resolução total do problema do mal, o entendimento total acerca dessa amplitude. Mas o cristão depara-se com um problema, entende o problema e solidifica-se na sua fé. Com isso ele dá prosseguimento, e o problema do mal não é uma questão que venha a travar, né, a sua caminhada. É importante observarmos que o problema do mal, apesar de conter questões que incomodam os cristãos, que incomodam os cristãos quando as confrontam com os atributos de Deus, não tem sido os cristãos que têm se preocupado com ele. O mal natural e o mal moral existem no universo como um fato, e existiriam ainda que o cristianismo jamais o mencionasse, ou seja, é supra, né, além da questão do cristianismo. Já existia e não foi criado pelos cristãos, não foi inventado por eles, diferentemente do que pensam alguns. A questão do pecado, a questão do mal, não é uma forma de dominação da religião, ou a moralidade como dominação dos fracos em relação aos fortes e poderosos. É uma questão, é um problema que é pensado, que é confrontado, ao qual se deparam tanto os fracos quanto os fortes, tanto os religiosos quanto os não religiosos. Os religiosos têm uma perspectiva do mal enquanto pecado.
Os não religiosos têm uma perspectiva do mal enquanto problemas para a sua vida, enquanto situações desagradáveis, enquanto impedimento em relação ao alcançar aquilo que é do seu desejo. Então cada um visualiza do seu ponto de vista, mas visualizam o mesmo, visualizam o problema do mal. Um porque gostaria de se livrar do mal para viver os seus desejos e seus deleites, né? Então o mal aparece para ele, uma doença, uma incapacidade, uma situação que impede ele de viver o seu desejo. O outro visualiza o mal como algo que pode afetar a sua comunhão com Deus e levar ao pecado. Então ele visualiza o mal do ponto de vista do mal se constituir para ele num pecado, numa uma separação de seu Deus, uma quebra da sua comunhão. Mas o mal existe para ambas as situações, existem para todos esses sujeitos, né? Mal natural e o mal moral. O cristianismo apenas intensifica o problema devido à luz que ele projeta sobre o caráter de Deus e a concepção mais elevada que tem do homem. Então, por ele olhar para Deus e para o homem como seres importantes, Deus como todo-poderoso, todo-bondoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então, com isso, ele superdimensiona também o problema do mal, porque ao deparar-se com o fato da existência do mal e afirmar que Deus é toda bondade, necessariamente haverá uma colisão entre esses conceitos, o conceito da existência de um Deus todo bondoso e todo poderoso, mas convivendo com a existência do mal moral e as consequências com o mal físico e o sofrimento humano e a tragédia humana. Então, como esses dois conceitos poderão conviver? E é onde muitas pessoas chegam à conclusão de que são contraditórios. Sendo contraditórios, um dos dois é falso. Ou Deus não é todo bondade, e com isso o mal existe, e o mal está presente no mundo, ou Deus é todo bondoso, e o mal na verdade não existe. Então, o que nós estamos vivendo, qual é a origem desses problemas? Por que esse sofrimento? Então, existem muitos que chegam a essa conclusão por causa desse conceito que foi superdimensionado pelos cristãos em relação à característica de Deus como todo bondoso. O homem como um ser criado perfeito, mas degradado pelo pecado, e Deus como ser todo bondoso e coexistente com o problema do mal no mundo. Então esses problemas não foram criados, não foram inventados, foram superdimensionados por causa da ênfase dada pelo cristianismo. Para outros conceitos de religião, de filosofia, esses problemas não serão tão intensos. A gente vai ver, por exemplo, o materialismo, a gente vai ver o panteísmo, eles têm outra conotação. Ele não cria cristianismo, né? Ele não cria o problema, mas pelo contrário, procura um caminho para resolvê-lo. Mas o problema está presente a todo instante e deve ser considerado por qualquer sistema, seja qual for, cristão ou não cristão. Constitui uma das dificuldades da filosofia e não menos da teologia. Todos admitem que o pecado é um mal que faz mal. Ele fala acerca do mal moral que produz o mal circunstancial. Se isso é verdade, como todos nós cremos, então quem criou o mal moral, que ele está descrevendo aqui? Esse tema torna-se mais complexo ainda porque ele envolve a maldade natural que resulta do sofrimento das coisas naturais, como inundações, incêndios, enfermidades, terremotos, maremotos, secas, etc. As maldades que advêm de causas morais, que é a guerra, homicídio, roubo, prostituição, engano e tantos outros males que resultam da pervertida natureza humana. Tudo isso deixa muitas pessoas confusas, achando difícil admitir que Deus esteja envolvido em tanto sofrimento. Ou pelo menos coexista, né? Entende que se estivessem no lugar de Deus, possuindo os poderes que Deus possui, não permitiriam tantas maldades como vemos em nosso mundo. E, aliás, esse pensamento humano é muito comum, ele é, na verdade, fácil de se entender, né? Porque o homem chega a essas conclusões, e na verdade ele tem esse tipo de pensamento não só em relação a Deus, mas em relação a
todas as pessoas que estão num nível de liderança. Sempre os seus subalternos pensam que, estando em seu lugar, fariam de outra forma. O cidadão que olha para o político e pensa que, se ele fosse político, faria de outra forma, conduziria o governo de outra maneira. O funcionário da fábrica que pensa que, se fosse ele o proprietário, também agiria de outra forma em relação aos funcionários, à produção, em relação ao trabalho num todo. Sempre o problema do subalterno, que entende que o seu superior está agindo de uma forma incapaz, né? Que na verdade ele deveria ser aquela pessoa, ele deveria estar no comando, e se estivesse, faria de outra forma. Então esse problema não é só em relação a Deus, é em relação a tudo. Esse assunto é a maior problemática que a filosofia e a teologia ainda não puderam explicar satisfatoriamente. Em virtude dessa complexidade, os pensadores no assunto se divergem muito, mas mesmo assim os estudiosos não ficam em silêncio, tentando responder o eco das indagações, apresentam argumentos de várias naturezas, desde os mais mirabolantes. E aí temos a incompatibilidade do mal com os atributos de Deus. A incompatibilidade do mal com os atributos de Deus. Daqui a pouco vamos entrar no trilema de Epicuro. O trilema de Epicuro. O famoso filósofo grego Epicuro, que viveu entre os anos 341 e 271 a.C., discorreu sobre o assunto dizendo: ou Deus quer remover a maldade deste mundo, mas não pode, ou ele pode, mas não quer, ou ele nem pode e nem quer, ou finalmente ele tanto pode como quer fazê-lo. Se ele tem a vontade, mas não o poder, isso mostra fraqueza. Isso mostra fraqueza, o que é contrário à natureza de Deus. Se ele tem o poder, mas não a vontade, isso mostra malignidade. E isso também é contrário à sua natureza. Se ele não pode e nem quer, então tanto é impotente quanto maligno, e consequentemente não pode ser Deus. Se pode e quer, a única possibilidade coerente com a natureza de Deus, então de onde vem o mal e por que ele não o impede? Então temos aí o pensador Epicuro, já desde a sua época, levantando esse importante questionamento, essa dúvida que persiste ao longo dos séculos, né, e que com certeza é um dos mais difíceis de resolução. O trilema de Epicuro. A lógica do paradoxo proposto por Epicuro toma 3 características do Deus judaico: a onipotência, onisciência e onibenevolência. Como caso verdadeiras, onibenevolência como caso verdadeiras aos pares, excludentes de uma terceira. Caso verdadeiras aos pares, excludentes de uma terceira. Isto é, se 2 delas forem verdade, excluem automaticamente a outra. Trata-se, portanto, de um trilema. Isso tem relevância, pois, caso seja ilógico que uma dessas características seja verdadeira, então não pode ser o caso que um Deus com as 3 exista, né? É isso que está dizendo. Isso tem relevância, pois caso seja ilógico que uma dessas características seja verdadeira, então não pode ser o caso que um Deus com as 3 exista. Aí vemos aí os questionamentos, o trilema levantado por Epicuro. Enquanto onisciente e onipotente, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não o faz, então não é onibenevolente. Enquanto omnipotente e onibenevolente, então tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo, pois é bom, mas não faz, pois não sabe o quanto mal existe e onde o mal está. Então ele não é omnisciente. Enquanto omnisciente e onibenevolente, então sabe de todo o mal e existe e quer mudá-lo, mas não o faz, pois não é capaz. Então ele não é omnipotente. Então temos as 3 características, conforme no entendimento do Deus judaico-cristão: a omnipotência, a omnisciência, poder, conhecimento e bondade. Então poder, conhecimento e bondade no problema de Epicuro são 2 realidades excludentes da terceira, em relação ao problema do mal. O mal existe, o mal é um fato, e agora
a coexistência entre este Deus com essas características, onipotência, onisciência e benevolência, em relação ao mal, no entendimento de Epicuro, constitui-se uma contradição. E essa contradição é apresentada no esquema desse trilema. Ou ele é onipotente, ou ele é onipotente e onisciente, mas não é benevolente, onibenevolência, né? Ou ele é onipotente, onisciente, mas não é benevolente. Ele pode e ele sabe, mas ele não quer. Com isso, há malignidade nele e contraria o conceito do Deus judaico-cristão. Ou ele é poder, né, onipotente, ele é bondoso, onibenevolente, mas não é onisciente. Ele pode e ele é bom, ele quer, mas ele não sabe de mal está ou não sabe resolvê-lo. Então ele não é onisciente, não tem todo conhecimento. E a terceira situação, ele tem conhecimento, ele tem a bondade de querer resolver, mas não tem o poder. Então com isso ele não é onipotente. Esse trilema de Epicuro analisa principalmente essa questão, essa característica desse Deus com esse poder, né? Esse poder, essa benevolência, esse conhecimento, e a contradição da existência desse Deus com o problema do mal. Então ele se deteve em cima dessa divagação, né? Em cima dessa especulação do problema da coexistência desse Deus com essas características e o fato da existência do mal. E propôs então esse trilema que apresenta esse problema de uma forma sistematizada, tendo então, se dois se comprovam, exclui o terceiro. Excluindo-se o terceiro, exclui-se uma característica importante e com isso negaria a existência desse Deus tal qual é descrito pela tradição judaico-cristã. Então temos aí o problema de Epicuro, que com certeza é dos problemas sobre os quais muitos pensadores já se detiveram durante muito tempo e com certeza apresenta um problema muito importante para o conceito bíblico acerca de Deus. Quanto à onisciência de Deus, tem-se cogitado que, se ele não sabe tudo quanto sucederá, isto é, se o mal o pega de surpresa, então não é onisciente. Por outro lado, se ele é onisciente, tem conhecimento de antemão do mal que ocorrerá, mas não faz nada para impedi-lo, então podemos supor que ele não é todo bondoso, conforme o credo cristão declara que ele é. Então o que podemos fazer para justificar os caminhos de Deus com os caminhos dos homens e com o curso do mundo? E aí temos o trabalho de uma importante área da teologia chamada teodiceia, a tentativa de justificar Deus. Inclusive recomendo aí uma palestra, depois eu vou trazer aqui o link dessa palestra do um estudioso chamado Jonas, eu me esqueci agora o sobrenome dele, Jonas, da editora Vida, e ele apresenta uma palestra falando exatamente acerca do problema do mal e um conselho que ele transmite aí de um estudioso chamado Plantinga, que fala acerca da inutilidade das teodiceias, porque Deus não busca justificar-se diante dos homens. Deus não busca justificar-se diante dos homens. Deus apresenta-se perante a realidade como a solução. Então Deus apresenta-se sim como a solução. Deus traz a solução para o mal. Todavia, ele não traz especulações. Ele nem especula acerca da sua autojustificação e ele também não especula acerca da origem, acerca da problemática complexa para o entendimento humano acerca do mal. Na verdade, o homem não tem condições de entender esta complexidade. O homem foi privado dela enquanto esteve em inocência no Jardim do Éden. Todavia, quando entrou em contato com ela, passou a fazer parte dele este dilema. Esse trilema, até como é apresentado por Epicuro. Epicuro depara-se com este grande abismo de conhecimento, esse grande lapso aí que acaba levando o homem a um desconforto. Então Deus, em relação a isso, apresenta a solução, mas não necessariamente apresenta a especulação, apresenta a teoria acerca da resolução desse problema. Não podemos negar que para harmonizar os atributos divinos com a presença do mal no mundo é algo quase impossível de ser explicado. A coerência, o problema de Epicuro
é a coexistência entre Deus com essas características: omnipotência, omnisciência, onibenevolência e o fato da existência do mal. Então ele, com esse trilema, busca demonstrar, da forma como ele expôs, demonstrar a contradição. É isso que ele está buscando. A contradição desse conceito, desse Deus com essas características. Essa contradição está exposta nesse trilema. Esse trilema apresenta duas afirmativas verdadeiras que negam a terceira. Então, para cada dessas três, associando-se duas, nega-se a terceira. Negando-se a terceira, nega-se essas características. Sendo assim, esse Deus não é dessa forma que foi descrito. Ele não tem essas características. Ou ele não pode, ou ele não sabe, ou ele não quer. Então, se ele pode, sabe e quer, por que existe então o mal? Então, esse é o problema com o qual ele se depara e ele expõe. Embaraçados nessa questão, muitos teólogos têm perguntado: se Deus é todo poderoso, como ele permitiu a entrada do mal em sua criação, de uma maneira tão evidente e generalizada? Diante dessa questão, alguns teólogos têm sacrificado erroneamente a onipotência de Deus, julgando que, apesar de ser Deus muito poderoso, veja, muito poderoso, foi incapaz de impedir o aparecimento de todos os problemas existentes. Mas, por outro lado, admitem também que, sendo Deus todo-poderoso, é de esperar que, por fim, ele fará o bem triunfar sobre o mal. Mas isso só será possível através de um eterno conflito que invadirá a eternidade. Nesta ala, temos o chamado teísmo aberto. Teísmo aberto, que tem surgido e tem crescido nos meios acadêmicos aí da cristandade. E ele me parece ser constituído de teólogos que, ao refletirem acerca desses problemas e não acharem uma solução definitiva, apesar de sua sinceridade, porque eu acho que constitui uma das suas características, a sinceridade desses teólogos, eles acabaram por, ao tentar construir uma solução definitiva, acabaram se enredando aí por esse caminho da negativa da característica de Deus ser todo poderoso, né, a onipotência. Com isso há uma falha, porque o Deus bíblico é caracterizado por essas características. Ele é constituído por esses atributos não comunicáveis, né? Atributos que o homem não partilha deles: a onipotência, a onisciência, a onipresença, a onibenevolência. Então, o teólogo tem que ser cativo da Escritura. Quando o teólogo aventura-se fora daquilo que a Escritura delimita, ele corre um grande risco. A teologia é serva da Bíblia. Então a teologia é uma boa serva quando ela emprega toda a sua capacidade para elucidar, esclarecer, propagar, tornar acessível todos os conhecimentos, os mistérios, as revelações do texto bíblico. Quando a teologia abandona o contexto bíblico e passa a ela mesma tentar propor soluções, certamente ela entrará em rota de colisão com a Sagrada Escritura, porque ela lançará mão de recursos filosóficos, especulações, lançará mão de lógica humana, lançará mão de coisas que são pertencentes ao mundo humano e que não expressam a realidade do mundo de Deus, que é externada pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a revelação de Deus acerca da verdade. Então, quando a Sagrada Escritura se manifesta em relação a algo do mundo de Deus, muitas das vezes não será compreendido na totalidade pelo ser humano. Todavia, a teologia se aplica em tornar esse conhecimento acessível. Talvez não trazer uma solução definitiva, mas torná-lo conhecido. Então, quando a teologia tenta por si mesma resolver alguns problemas, certamente ela cometerá alguns erros graves. E eu creio que esse é um dos problemas do teísmo aberto. O teísmo aberto, ao tentar resolver essa questão, ele acaba por sacrificar alguns conceitos que é revelado na Bíblia, na Sagrada Escritura. E aí, autores bíblicos diversos afirmaram definitivamente que Deus é todo-poderoso. E quando, para tentar resolver esse problema, o teísmo aberto nega a característica de Deus como todo-poderoso, para dizer que Deus não é responsável pelo mal, ele está tentando resolver por si mesmo. E está, na verdade, prestando um desserviço ao conhecimento bíblico.
Ora, se tivermos de alimentar dúvidas sobre o próprio Deus, então não restará muita coisa de valor dentro da religião, com exceção talvez de seus aspectos éticos, os quais podemos cultivar sem o acompanhamento de qualquer religião formal. A psicologia, a filosofia, a política têm seus respectivos sistemas éticos, que podem ser retidos sem qualquer vinculação religiosa, mas todos nós sabemos que esse não é o caminho para resolver tal assunto tão complexo. Então, o grande problema às vezes é tentar responder a certas perguntas que na verdade não tem uma solução, porque foram propostas da forma incorreta. Então, o problema da teologia, quando se aventura por esses campos aí e tenta propor uma solução, é que ela se vinculou a uma pergunta que foi elaborada de uma forma incorreta. Então, para uma pergunta incorreta, não há uma resposta correta. Há simplesmente um questionamento da forma como ela foi levantada. Então, a teologia, quando sacrifica a característica da onipotência de Deus para tentar resolver o trilema, ela, na verdade, está abandonando o seu papel de esclarecedora, de demonstradora, de elucidadora da realidade bíblica, para tentar se ater a um problema que foi construído de uma forma defeituosa. O grande problema de Epicuro é que ele entende, e ele chegou a esta conclusão de antemão, e ele tem esse pressuposto de que é contraditório a existência de um Deus todo-poderoso, todo bondoso e onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele chegou a essa conclusão de antemão, que a existência desse Deus com essas características, com esse atributo, é contraditória em relação ao fato da existência do mal. Então o problema não está necessariamente dentro dessas características. O problema está na própria pergunta, a própria proposição. A proposição está viciada por esse pressuposto. Será que esse pressuposto é real? E aí temos alguns princípios da lógica aqui que nos ajudam nesse caminho. Veja, princípios da lógica. Para compreender as relações que se estabelecem entre as proposições, foram definidos os primeiros princípios da lógica, assim chamados por serem anteriores a qualquer raciocínio e servirem de base a todos os argumentos. Para serem princípios, são de conhecimento imediato e, portanto, indemonstráveis. Ou seja, não é necessário um curso, uma faculdade, uma formação, um PhD, um ThD, para se chegar às conclusões. São lógica básica. Geralmente distingue-se três princípios: o da identidade, o de não contradição e o do terceiro excluído. Esses princípios regem toda a ação humana. Toda a ação humana precisa ser conduzida por princípios básicos de lógica. O segundo princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído, exatamente. Segundo o princípio de identidade, se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro, básico, extremamente fundamental. Se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Aquilo é aquilo que é. Então ele não pode ser outra coisa senão aquilo que ele é. O princípio de não contradição, que alguns denominam simplesmente princípio de contradição, afirma que não é o caso de um enunciado e de sua negação. Portanto, suas proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Se for verdadeiro que alguns seres humanos não são justos, é falso que todos os seres humanos são justos. Veja só, hein? Se for verdadeiro que alguns seres humanos não são justos, então é falso que todos os seres humanos são justos. Então veja, a partir do momento que alguns não são, torna-se falso dizer que todos são. Uma vez que apresentou a possibilidade, e essa possibilidade for verdade de que alguns são, nega-se necessariamente o outro. O princípio do terceiro excluído, às vezes chamado princípio do meio excluído, afirma que nenhum enunciado é verdadeiro nem falso, ou seja, há um terceiro valor, como disse Aristóteles. Entre os opostos contraditórios não existe um meio. Entre os opostos contraditórios não existe um meio. A essa altura da exposição é possível perceber que as proposições podem relacionar-se por oposição e dependência. Então vemos aí que nesses três princípios, o da identidade, o da não contradição e o do terceiro excluído, vemos que a construção de um conhecimento que pode auxiliar no entendimento acerca do problema que afetou Epicuro e afeta a todos nós. E aí temos, dentre os problemas, a chamada antinomia.
Na tradição cética e de outras doutrinas influenciadas pelo ceticismo, tal como o kantismo, contradição entre duas proposições filosóficas igualmente críveis, lógicas ou coerentes, mas que chegam a conclusões diametralmente opostas, demonstrando os limites cognitivos ou as contradições inerentes ao intelecto humano. Essa situação. Existe Deus e Deus tem essas características, e existe o mal no mundo, e elas não entram em contradição, são simplesmente uma antinomia.